A interação silenciosa do mundo vegetal é cada vez mais estudada pela ciência. Você já ouviu falar em árvores mães e floresta que anda? Vamos à segunda parte da reportagem sobre a incrível comunicação entre plantas. À medida em que fui aprendendo um pouquinho mais sobre o papel dos fungos na floresta, comecei a vê-los onde me passavam despercebidos. Claros, mais escuros, coloridos, até enfeitados. Assim como a maçã é o fruto da macieira, o cogumelo é o fruto do fungo. Um único fungo tem quilômetros de micorrizas, redes que conectam florestas inteiras. As árvores recorrem aos fungos para a transmissão rápida de mensagens. As micorrizas são fios condutores como uma fibra ótica da internet. Peter Wolleben é um guarda-parque, engenheiro florestal e autor do livro de sucesso mundial A Vida Secreta das Árvores. Ele traduz, como poucos, os fenômenos comunicativos que acontecem entre as plantas e os fungos. Um terço do açúcar, da seiva que a árvore produz, vai para os fungos, que em retribuição dão notícia de tudo. Nessa linha de interpretação, por mais estranho que possa parecer, há fortes indícios de que os fungos ajudem a promover a amizade entre as plantas. Entre as árvores, as aparências não enganam. Num bosque a 150 metros de casa, tem um pinheiro que chora. É assim que eu vejo. Sofre com feridas enormes, constantemente escorre seus compostos de defesa, lembrando lágrimas. O tronco está quase oco. Nitidamente é uma árvore ameaçada. Só que aqui do lado tem um pé de cedro vigoroso que estendeu seus braços como se fosse um amigo, dizendo: Pinheiro, conte comigo, eu vou te ajudar. Para mim, a imagem desse abraço sempre foi a representação da acolhida, da ajuda. Mas hoje eu sei que isso não é uma metáfora, um modo de dizer. Na realidade das florestas, as árvores são extremamente cooperativas. No Canadá, a doutora Suzanne Simard comprovou que, assim como as plantas se repelem, também podem praticar a solidariedade. As árvores cuidam, tomam conta umas das outras. Se uma árvore fica doente, as outras em volta ajudam mandando socorro pela seiva, via micorrizas. E há as que se comportam como árvore-mãe. Podia ser árvore-pai ou árvore-mãe. Optamos por árvore-mãe pelo aspecto da nutrição e a importância da mãe com a família. Não é uma expressão acurada cientificamente falando, mas pode-se dizer que a árvore amamenta seus rebentos, suas mudinhas, que vivem na sombra, com pouca luz para fazer fotossíntese. Vimos que a árvore-mãe não só atende aos seus, mas alimenta também os filhos de suas vizinhas, em quantidade menor do que para a própria família, mas não deixa de cuidar dos estranhos também. A mantiqueira é uma glória para quem gosta de observar a natureza. A Mata Atlântica está entre os 3 ambientes com a maior biodiversidade do mundo. Quando vim para cá, trazia comigo a noção consagrada de que bicho se movimenta, planta fica parada. Até que um dia ouvi um estudioso dizer: a floresta anda. Na época, eu encabulei. A árvore não tem pé. Neste pasto, eu pude testemunhar o fenômeno. A prática aqui era roçar absolutamente tudo. Eu passei a deixar o mato crescer em vários pontos, especialmente nas chamadas APPs, áreas de preservação permanente, nascentes, cursos d'água. Repare que lá em cima tem um capão de eucalipto e atrás uma mata de candeia. Árvore importante na mantiqueira, madeira nobre, essência especial, ecologicamente fundamental para o estabelecimento de outras plantas. Essa mata vinha só até a linha do eucalipto. Quando paramos com a roçada, suspendemos o pastoreio, a candeia desceu naturalmente. Avançou bem uns 200 metros, olha. A floresta andou. E, ó, eu não fiz nada, só tirei o impacto. Na divisa do plantio de eucalipto com a mata nativa, uma possível explicação para essa espontaneidade com que a candeia se alastra.
O facão afunda bem uns 30 centímetros na serapilheira, a camada de matéria orgânica que os fungos decompõem para entregar nutrientes às árvores. Isso que estou esgarçando são as raízes capilares, entrelaçadas com as redes de micorrizas. Um amigo chama esse material altamente fértil de pó de pirlim-pim-pim. Ele me recomendou, o que a princípio achei estranho, usar isso nas fruteiras do sítio. Trouxe para um pequeno pomar de oliveiras, 500 pés. A sugestão era aplicar em roda da planta em paralelo com as copas. Quem me aconselhou a usar restos do solo da floresta no pomar foi um bem-sucedido produtor de azeitona na Mantiqueira, o médico João Paulo Ismael, aí com o filho João Lucas, que é agrônomo. Eles são meus consultores. Mudou da água para o vinho, né? Você começa a ver que o enfolhamento das árvores está muito mais bonito, a brotação, não existe mais doença, né? Doutor João Paulo explica que o pó de pirlim-pim-pim recupera o solo degradado. Isso aqui é uma floresta de vários tipos de grama e de vários tipos de leguminosa. Esta diversidade é que traz a vida bacteriana, viral e de pequenos insetos. Mal comparando, percebo no pomar um princípio parecido com o do plantio direto, inovação que o Globo Rural acompanhou desde os primórdios. Grande parte da agricultura brasileira adota a prática hoje, virou exemplo mundial, e que consiste em deixar a palhada das culturas para a constante renovação do solo, como acontece nas matas. A vida na floresta é harmônica e a vida no campo agrícola tem que ser harmônica. E que a produção de hormônio nessa raiz seja comunicada para aquela quase que imediatamente através das hifas, através de uma condução eletroquímica. Isso ficou claramente demonstrado nos experimentos da doutora Suzane Simard. Se uma árvore é atacada por uma lagarta, por exemplo, ela reage produzindo substâncias repelentes. Na rede de raízes, isso entra como um sinal de alerta. E logo, todas as plantas conectadas passam a produzir os mesmos compostos de defesa. A comunidade se une para enfrentar o ataque dos insetos. Da mesma forma, as plantas emitem mensagens em casos de doença, se vem aí um período de seca e é preciso economizar água, e assim por diante. Quando perguntamos à doutora Suzane e ao Peter qual o sistema de cultivo mais apropriado, a resposta foi uma só. Agrofloresta. Árvores de uma só espécie gostam de florescer juntas. Assim, o vento embaralha os grãos de pólen, misturando a genética das plantas. Essa sincronia da natureza serve de modelo para a produção de alimentos. Então a gente tem uma terra viva, né? E é quase um solo de floresta, né? O Antônio Devide é agrônomo da Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio. Quando ele ergueu essa agrofloresta, pôs primeiro a gliricídia, especialista em se aliar a bactérias que captam o nitrogênio. Os restos de poda dessa leguminosa viram adubo rico para a bananeira. Ela, por sua vez, ampara quem precisa de potássio. Sorte do vizinho Jatobá. Sabendo a aptidão de cada planta, o desejo de cada planta por luz, água, nutriente, a gente pode trazer plantas que se complementam. Plantas companheiras regeneram o ambiente. E o Antônio envolve a comunidade nas pesquisas para mostrar que esse sistema também traz renda para o agricultor. A gente precisa viver em redes, em conexões, estabelecer conexões. Assim como os fungos, as bactérias e as árvores se comunicam, por que não a sociedade trabalhar nesse sentido? Um fio dessa trama veio parar no Valdir Martins, agricultor familiar educado em outra escola. Derrubar a floresta para produzir agricultura dentro, né? Mas ele acatou a mudança no assentamento Nova Esperança, em São José dos Campos, São Paulo. Foi emaranhando o agro com a floresta nessa área que penava com a estiagem. A gente manejou todas aquelas árvores que estavam com dificuldade de crescer. E a gente introduziu outras árvores do lado e a gente introduziu a horta. Quando a gente introduziu a horta, a banana já deu a resposta. A gente vê hoje uma banana mais sadia. Todo o sistema, ele evoluiu. O sítio do Valdir é como uma folhinha se a gente compara aos 3 milhões de hectares de integração entre florestas, agricultura e pecuária no Brasil. Se as plantas conversam e o senhor escuta,
O que elas te dizem? Trabalha mais. Como diz a doutora Suzane Simar, se quero um lugar produtivo, inteiro e saudável, eu tenho que nutrir a terra. O pensamento dominante no Ocidente não é tornar a terra mais produtiva, mas explorá-la. Explorá-la quase até chegar ao ponto de colapso. Ou até mesmo entrar em colapso. Sem o meio ambiente saudável, não podemos ter uma economia saudável. Nós temos muito o que aprender com as plantas. Elas sobreviveram a catástrofes, se adaptaram e hoje a floresta ensina. Se a gente quer um futuro mais seguro e sustentável, não dá para perder a conexão com a natureza. Romper com a natureza, desprezá-la, é rasgar os fios do destino, quebrar os escudos que podem nos proteger contra mudanças do clima, pandemias. É tempo de pensar sério no respeito que devemos às vidas que deram e darão garantias às nossas vidas. É impressionante a capacidade das plantas de interagir e se ajudar, né? E a gente também tem que admirar os cientistas que trabalham para desvendar esses mistérios.